Audio Jungle. Audio Jungle. Romildo presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício e sem ser sindicalizado. Porém, existe a intermediação do sindicato. Portanto, Romildo será enquadrado como autônomo, pois, para ser considerado trabalhador avulso, a filiação ao sindicato da categoria é um pressuposto obrigatório para ser enquadrado na categoria de trabalhador avulso. Olha só, aqui nós temos de antemão a questão afirmando que não tem vínculo empregatício. Então, pelo que a gente já sabe, questões anteriores aí, ele não é considerado empregado. Empregado, ele tem que ter um vínculo de emprego. Vínculo empregatício é aquele que está registrado na carteira de trabalho. A questão aqui vem dizendo também que ele não está sindicalizado. Então, já acendeu ali um alerta. A questão agora é saber se essa questão aí de ser sindicalizado ou não, a importância. Outra aqui, ele diz que, em contrapartida, ele está dizendo aqui também que o Romildo será enquadrado como autônomo. Veja, a gente vem falando isso há bastante tempo. Trabalhador autônomo ou contribuinte individual, é a mesma coisa. Então você tem que saber que autônomo e contribuinte individual é a mesma coisa, ok? A questão aqui, que também coloca uma outra dúvida para a gente aqui, um outro asterisco, né, para a gente aqui, é a filiação ao sindicato da categoria, que ele afirma ser um pressuposto obrigatório para ser enquadrado como trabalhador avulso. Então, a dúvida é, ele é um contribuinte individual ou um trabalhador avulso? E como aqui as questões comentadas em INSS 2022, a pegada diferenciada, nós vamos relembrar, né, alguns conceitos do mandamento aqui da questão. Nós vamos trazer legislações, ok? Para poder te dar uma base. E quando for necessário, ainda de quebra aí, vai dicas de livros para quem quer se aprofundar na matéria. Como for o caso, a gente cita aí, indica alguns livros aí, inerentes à questão aqui, tá? Para quem quiser ter um estudo mais aprofundado. Então, vamos lá. Relembrando, contribuinte individual representa a classe dos trabalhadores autônomos, empreendedores e profissionais liberais do Brasil. Geralmente é aquele que trabalha por conta própria, de natureza urbana ou rural, sem subordinação e sem vínculo empregatício a uma ou mais pessoas, mediante pagamento. O artigo 11 do inciso 5 da Lei 8213 define os contribuintes individuais. Então lá, no artigo 11, inciso 5, tem a relação de todos os contribuintes individuais pela lei de benefício. Lembrando aqui, tá? Fala sobre vínculo, sem vínculo empregatício, ou seja, sem ter a carteira assinada, ok? Trabalhador avulso. Considera-se trabalhador avulso quem presta serviço de natureza urbano-rural a diversas empresas e sem vínculo empregatício. Lei 8213 também está lá, trabalhador avulso, ok? Também fala aqui sem vínculo empregatício. Empregado é a pessoa física que presta serviço lícito, contínuo, de caráter pessoal, ou seja, tendo pessoalidade, mediante remuneração e subordinação ao empregador, podendo a atividade ser urbana ou rural. O que nós temos em comum aqui é que tanto contribuinte individual, trabalhador avulso e empregado pode ser o quê? Urbano ou rural, ok? O contribuinte individual e o trabalhador avulso sem vínculo empregatício. Então a dúvida, né, recorrente é saber, você diferenciar o contribuinte individual e o trabalhador avulso. Aí você mata, né, qualquer questão aí, ok? Vínculo empregatício. O artigo 3º da SLT nos esclarece que
quem possui vínculo empregatício, ou seja, para quem é obrigatório o registro na carteira de trabalho para fins de regularidade trabalhista e previdenciária do empregador. Trabalhador, pessoa física, serviço contínuo, não pode ser de vez em quando, ou seja, eventualmente ele trabalha, não, tem que ser contínuo. Dependência do empregador, ou seja, necessidade de supervisão e demanda de acordo com as necessidades do empregador, trabalho remunerado. Então, esse aqui é o vínculo empregatício, que tem a ver com quem? Com o empregado. Para ser empregado, o artigo 3 da CLT tem que ter essas características aqui. A pessoa física, serviço contínuo, tá? Onerosidade, pessoalidade, né? Enfim. Então, vamos lá. Trabalhador avulso. Já sabemos que pode ser o quê? Urbano-rural. Mas ele também pode ser da área portuária, como também da área terrestre. Novidade aí para quem não está tendo contato agora com o trabalhador avulso. Área portuária e área terrestre. Veja, a Constituição Brasileira de 88, em seu artigo 7º, inciso 34, garante a igualdade de direitos entre o trabalhador empregado e o trabalhador avulso. Logo, para fins da Previdência Social, essas categorias são tratadas de maneira praticamente iguais, tá? A diferença quanto à natureza do vínculo empregatício importa mais para o direito do trabalho. Veja, artigo 7º diz o seguinte: Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, né? Aquele que não tem vínculo empregatício, tá? Registro na carteira de trabalho. Então, vamos lá. Basicamente, a lei define o trabalhador avulso por exclusão. Já é um macete aí para você, na hora da prova ali, do nervosismo, você já, por exclusão, que eu vou saber quem é um trabalhador avulso. Bom, se houver habitualidade, remuneração e subordinação com tomador de serviços, teremos o quê? Uma relação de emprego. Estamos falando então de empregado, urbano-rural. Se houver prestação de serviço para diversas empresas, como diz a questão, sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra, conhecido como OGMO, que é a sigla, ou sindicato, estaremos diante de um contribuinte individual. Veja, se houver prestação de serviço para diversas empresas sem a intermediação do OGMO ou do sindicato, aí sim nós estamos o quê? Diante de um contribuinte individual. Porém, o que define a categoria de trabalhador avulso é a intermediação do trabalho por um órgão gestor de mão de obra, OGMO, no caso de trabalhadores avulsos portuários, ou por um sindicato, no caso de trabalhadores avulsos terrestres. Tá? Então já matamos aqui a questão aqui. Se for a intermediação for por mão de obra, por um órgão gestor de mão de obra, OGMO, tem a ver com os trabalhadores portuários. E se for trabalhadores avulsos terrestres, sem ser portuários, então teremos a intermediação de um sindicato. Importante para que numa prova não venha misturando as estações aí. Bom, o trabalho então deve ser intermediado pelo sindicato, mas não se exige afiliação ao sindicato, conforme o decreto 3048 de 99, artigo 9º, inciso 5, a linha A. Então, para ser trabalhador avulso, tá? Avulso, deve ser intermediado pelo sindicato, mas não se exige afiliação ao sindicato, conforme o decreto 3048, artigo 9º, inciso 5, a linha A. Veja, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, OGMO, nos termos dispostos na Lei 12.815, tá? De 2013 e de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados. Então a questão está errada. Por quê? Porque na questão ele diz que o Romildo ele é enquadrado como autônomo, ou seja, contribuinte individual,
E a filiação ao sindicato da categoria é um pressuposto obrigatório para ser enquadrado como trabalhador avulso. Ah, meu filho, a questão está errada. O fator mais importante na caracterização do trabalhador avulso é a intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão de obra, tá? A intermediação realmente é obrigatória, tanto do órgão quanto do sindicato. Porém, o erro está em afirmar que a filiação, já falamos sobre isso em questões anteriores, a filiação ao sindicato da categoria é um pressuposto necessário para enquadrar na categoria como trabalhador avulso. Ah, a questão está aí. Então, ele realmente é um trabalhador avulso. Ok? A questão está errada. Aguardo vocês na questão comentada número 17. Bons estudos, forte abraço e sucesso sempre!